Gente, eu fiz essa modelagem no local aqui e eu vou ensinar para vocês como que eu vou tanto transformar isso numa família quanto eu vou parametrizar essa família, tá? Então, a questão da parametrização eu ainda não tinha ensinado a vocês. E aí, aqui ainda tem um detalhe que tem uma base aqui embaixo que eu não quero ela, tá? Então, eu vou vir, vou selecionar, vou criar um grupo, vai ser nicho, não sei que nome eu posso dar, vou colocar nicho 04, tá? Porque eu tenho outros tipos de nicho, aí eu vou deixar por numeração. Aqui, vou minimizar isso aqui, essa aba de família, vou lá em grupos, modelo, nicho 4. Vou clicar aqui e vou salvar grupo na área de trabalho, porque tudo que eu salvo na área de trabalho depois eu passo pro template, tá? Então já salvou para mim. Vou vir aqui, ele tá aqui, ó, nicho 4. Agora eu quero parametrizar ele. Então eu fiz a modelagem dele meio errada, assim, porque eu tava testando ainda o que que eu ia fazer, tá? Então vou vir aqui e vou começar a parametrização. Se eu quiser facilitar minha vida, eu posso abrir o meu template de famílias que a gente tem junto do template de Revit para começar, mas eu vou começar esse aqui do zero, tá? Então vou vir na vista frontal. Na verdade, eu vou colocar no template, mas eu vou colocar no que não tem para ensinar para quem não tem o template como que a gente vai fazer. Vou vir aqui e vou abrir o template, tá? Venho aqui na frontal e posso copiar. Então, Ctrl C e Ctrl V aqui. Ele veio rotacionado, então eu quero que ele fique na posição certa, tá? Posso centralizar ele tanto pelo fundo, quanto posso centralizar ele pelo meio, tá? Nesse caso aqui, como é marcenaria, eu vou centralizar pelo fundo. Então, sempre que é móvel solto, eu centralizo pelo meio, e marcenaria eu sempre centralizo pelo fundo aqui, ok? E aí, já posso fechar o outro lá? Não. E aí, ele tá aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer eu preciso ter uma roda base para esse móvel aqui, tá? Então, eu vou vir aqui e vou criar o meu primeiro plano. Então, eu preciso criar vários planos para eu poder fazer essa modelagem. Então, vem aqui, plano um, eu vou dar o nome dele de altura roda base. Ou só roda base. Ok, vou colocar ele com o número certo aqui, que é 10. Aqui ele desceu um pouquinho, mas não tem problema não, que a gente vai criar todos os planos agora, tá? Eu quero aqui que tudo aqui seja equidistante, então todas essas alturas sejam equidistantes. Então, eu vou criar um plano aqui lá no final e vou dar aqui o nome de altura, tá? Altura. Se eu quiser, eu posso trabalhar com matriz aqui também, mas eu não vou fazer isso não, que aí já vai ficar uma modelagem mais complexa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é travar aqui, que eu quero que ele trave embaixo. Então, as duas linhas eu vou travar embaixo, que ele vai começar a partir de baixo ali pra mim. Para eu ter vários planos desse aqui, eu preciso fazer uma coisinha meio chata, que é ficar copiando esses planos e criar equidistância entre eles, tá? Então, vou copiar aqui, dois pra cima. Deixa eu ver qual vai ser mais ou menos. E 30, tá? Então, 2, 30. Posso vir aqui pra cima, que vai ficar mais fácil. 2, Enter, 30, Enter, 2, Enter, 30, Enter, 2, Enter e 30, Enter, 2. Deixa eu ver se eu fiz certo. E falta mais um com 30. Vou ajustar a altura aqui pra ele ficar. Depois eu ajusto, tá? Pra ficar certinho aqui. Deixa eu ver. 6. Então, eu abaixei 6 aqui, tá? Vai ficar com 2,4 de altura. Então, como a minha roda base não tá modelada, eu posso modelar ela aqui. Mas antes disso, eu vou. Na verdade, eu vou modelar minha roda base, tá? Vou modelar aqui pelo plano de baixo. Aqui não tem largura. Então, eu vou vir, vou criar meu parâmetro de largura e posso espelhar aqui para ele ficar igual, tá? Com o copiar ativado. Clico aqui, equidistância, e vou colocar aqui a largura. Ok. E vou copiar para frente aqui, e vai ser a minha profundidade. Agora, vou criar, então, a minha roda base. Então, posso clicar aqui em cima e CS para criar similar. Então, vou observar se eu estou pegando direitinho no plano aqui. E vou trancar os cadeados. O que significa quando eu tranco esse cadeado? Que essa linha está presa nesse plano. Então, sempre que eu movimentar o plano, a linha vai movimentar, tá? Ah, eu tenho que travar ele em todos os planos. Então, aqui, ó, eu posso travar ele aqui. E aqui, se eu quiser também, ó, em vez de eu colocar, travar ele aqui em cima, eu posso vir e colocar roda base, que ele vai travar com 10 centímetros de altura, tá? Só para ensinar para vocês essa possibilidade.
Antes de eu travar tudo nesses planos, eu preciso saber se eles estão funcionando. Aí eu vou ter que fazer uma coisa que é copiar no meio para ter uma equidistância. Então, 1 centímetro, aí aqui vai ser 32, e aí vou indo 32 enter, 32 enter, até eu fazer o último, tá? Então, aqui eu vou começar a criar esses planos de equidistância. Então, aqui, ativo a equidistância e vou criar aqui agora a espessura. Posso ir fazendo tudo, depois eu seleciono. Então, tem que fazer isso em todos. Equidistância, travo, travo. Aqui não tem problema quando é equidistância a gente pegar do meio para as bordas, tá? Mas quando é, por exemplo, a altura, você tem que pegar de baixo para cima, tá? Então, é sempre o que está travado, você seleciona primeiro, o que vai se movimentar, você seleciona depois. Então, vem aqui, equidistância. Agora que eu fiz isso, eu vou criar. Nossa, fui só vindo pra frente. Eu vou criar essa cota aqui da espessura em todos eles, tá? A espessura também não tem problema a gente selecionar de baixo pra cima, de cima pra baixo, tá? Porque o que vai mover ela vai ser o eixo. Então, aqui também não faz diferença. Isso aqui, gente, às vezes eu falando, vocês não podem não entender muita coisa. Mas à medida que vocês forem modelando, isso vai ficando mais intuitivo. E aí, aqui não tem, mas eu vou criar um parâmetro de espessura. Agora, eu vou reduzir aqui a minha escala para poder enxergar essas coisas melhores aqui. E vou passar também tudo para o outro lado aqui, que eu quero trabalhar do lado de cá. Agora, eu vou fazer uma outra equidistância. Então, daqui desse meio para esse meio. Desse meio para esse meio. E até lá em cima. E vou travar no equidistante. Pronto, agora está tudo equidistante. O que que isso significa? Se eu mudar a minha altura aqui para 250, todos os planos, o desenho não subiu que a gente não travou, mas todos os planos subiram de maneira igual, tá? Então, aqui a gente tem a parametrização certa. Vamos salvar aqui para não ter o risco de perder. Sempre salvo na área de trabalho, porque depois eu coloco tudo no template para vocês. Então, aqui, componente gabinete, nicho. Nicho, vou colocar a quantidade de módulo que ele tem, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 módulos intercalados. Agora eu vou começar a travar esses planos, tá? Então, aqui eu vou vir nesse primeiro e vou travar aqui na lateral. Aqui, eu tô vendo duas linhas. Eu não sei de que é essa linha de trás ali. Eu acho que é esse plano aqui. Pra não ficar confuso, não tô entendendo o que que é isso. Eu vou trazer isso aqui pra trás, que aí eu faço ele separadamente, tá? Aqui, isso tudo não vai vir até o final, porque eu tenho o fundo aqui da minha caixa. Então, eu vou vir e vou travar todos aqui pra frente, tá? Então, não apareceu o cadeado? Venho e travo. Ah, não tá aparecendo o cadeado aqui. Deixa eu trazer tudo pra frente aqui. Agora apareceu. Tem um que é a base, então a base eu não vou mexer também. Deixa eu trazer esse aqui pra cá também no plano. Pronto. Se achar que tá difícil de ajustar, pode modelar de novo, tá? Mas aqui dá pra fazer essa modelagem. O que que eu vou fazer aqui? Aqui, ó, é a profundidade. A profundidade eu peguei de trás pra frente. Porque o que vai atrás vai permanecer travado e o que vai deslocar vai ser esse aqui pra frente, tá? Eu não quero que a minha profundidade aumente a minha espessura aumente a minha profundidade. Porque se eu pegar de frente pra trás, quando aumentar, ele vai mudar junto aqui esse 60. Então, de 60 vai pra 62, se eu aumentar pra 4, por exemplo, tá? Eu não vou colocar no mesmo da espessura, porque tem gente que usa a profundidade mais fina, tá? Então, eu vou colocar espessura fundo. Volto aqui no desenho. Aqui eu já posso colocar ele com o material. E a gente também não tem ele, o resto adicionado lá, tá? Então, vou vir aqui, já colo aqui e seleciono tudo e coloco aqui com parâmetro material. Agora, eu vou vir e vou travar. Então, agora aqui que você vai alinhar, não tem problema ser da frente ou de trás. E vem aqui. Ele não tá mostrando esses planos pra mim. Eu tô achando isso um pouco estranho. Eu acho que ele não tá. Esse móvel tá
Essa parte de trás tá torta. Por isso que ele não tá mostrando. Aqui também, ó. Ele não veio certinho. Então, o que que eu vou fazer? Pra não ter o risco de acontecer nada errado, eu vou apagar e vou modelar de novo, tá? Então, aqui. Eu venho aqui nesse plano e vou criar uma extrusão. Crio aqui e vou travar tudo aqui. Por que que isso pode ter acontecido? Às vezes a parede tá torta, tá, gente? Então, por isso que ele vem assim. Então, vem aqui na vista lateral. O meu fundo, ele vai começar a partir daqui, tá vendo? E posso vir aqui em cima, a L, e pego aqui, e aí volto e travo, tá? Olhando isso aqui, parece que tá ok. E aí, vou vir aqui na frontal. O que que tá faltando aqui? Tá faltando a minha borda de espessura. Então, eu venho aqui, copio dois pro lado, e posso vir e espelhar aqui em dois também. O que que eu vou fazer agora? Eu vou criar dois quadrados de extrusão nas bordas e dentro. Então, aqui, vou começar pegando por fora, até aqui, e aí vou fechar os meus cadeados. E depois eu vou fazer aqui a mesma coisa aqui nesse meio. Posso travar e vou travar. Agora eu tenho que configurar qual que é a espessura dele que eu quero. Eu quero que ele venha até aqui na frente. Então, vou travar aqui e vou travar aqui no segundo plano, porque ele não vai ter no fundo. E vou seguir aqui. Agora aqui a gente vai ter que fazer basicamente a mesma coisa com esse meio aqui, tá? De fazer essa equidistância. Mas eu vou pagar aqui, vai ser até mais fácil de fazer. Então, CS para criar similar, eu vou pegar aqui e vou travar. É mais rápido a gente vir travando do que a gente ir alinhando, tá? Se eu quiser copiar o de cima para baixo, o que que ele vai fazer? Os planos das laterais vão estar travados já, só que a gente vai ter que alinhar o de cima. Como assim? Deixa eu copiar aqui para vocês verem. Esses planos da lateral, eles costumam já vir travados. E aparentemente ele tá, porque ele não deu opção aqui, tá? Isso que a gente pode conferir. Mas os planos de cima não. Então, opa. Então, teria que alinhar aqui. Então, travo aqui, travo aqui. Eu acho da outra maneira mais fácil, porque ficar travando, porque às vezes travando, fica pegando a linha errada. Aí até ele achar a linha certa, então eu acho que eu desenhando a linha vai sempre mais rápido, tá? Venho aqui e travo. O único problema desses cadeados é que eles costumam ficar um em cima do outro. Ok. Vou vir aqui, vou travar ele na frente e vou travar ele aqui nesse plano de trás. E vai ficar faltando o meio. Eu vou apagar isso tudo aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com essa equidistância. Se eu quiser, eu já posso começar a testar isso aqui para ver se esse móvel tá funcionando. Inclusive, eu vou salvar ele desse jeito aqui, porque ele vai me ser útil dessa maneira. Então, vai ser um tipo de nicho, tá? Então, vou deixar ele salvo assim. Vou só conferir que os parâmetros estão funcionando. Que aí eu salvo, que eu copio ele e deixo dessa maneira. Então, vamos vir aqui. Roda base, vamos supor que eu queira ela com 50, tá? Vou colocar valores bem diferentes pra gente conseguir ver se tá funcionando. A altura é 250. Nossa, coloquei 2.500. Funcionou, não deu nenhum erro. Posso voltar para 204. Uma outra coisa, a gente pode editar todos de uma vez só, tá? Então, aqui, espessura, 4 centímetros. Aqui, ó, tem um que não mexeu. Então, o que a gente faz? Vem aqui na vista frontal. Por quê? Eu não tinha colocado qual que era a espessura. Então, venho aqui, seleciono espessura. Tá vendo aqui, ó? Realmente estava travado na lateral. E aí, quando eu mudei a espessura, ele mudou. Então, aqui a gente tem que ficar com o olhar atento, porque às vezes se você fizer uma mudança pequena de espessura, você não vai ver. Mas se você fizer uma mudança de um valor maior, você consegue observar. Então, vamos colocar o fundo ali com 10, por exemplo. Ó, já encontrei um erro. Isso é completamente comum, tá, gente? Você errar uma coisinha ou outra, faltar, deixar de parametrizar uma coisa, é só eu vir aqui travar. E aí eu volto lá pra minha vista e coloco a espessura do fundo como 2. A largura eu quero uma largura de 100 e a profundidade de 50. Eu acho que ele não mexeu na profundidade também. Não. Vem aqui e faço a mesma coisa. Travo aqui. Opa. E travo as prateleiras. Aqui a roda base, ó. Que tá com um erro que eu fiz na hora de modelar. Ela tem que ser sempre recuada. Então, eu vou editar a minha extrusão no meu plano de referência. Vou destravar ela daqui e vou deslocar ela 8 centímetros. E aí, aqui eu vou criar um novo parâmetro, que é o quê? Profundidade da roda base, tá?
Então, vou voltar aqui para conferir se está tudo certo e vou botar a profundidade de 40. Então, funcionou. Se eu quiser aqui mudar a profundidade, por exemplo, para 15, ele deslocou lá embaixo, tá? Então, aqui, deixa eu voltar para 8 e a profundidade vou colocar 50. Então, aqui tá basicamente pronto, tá? Uma outra coisa que eu gosto de fazer é organizar os parâmetros pelo que a gente mais usa. Então, os parâmetros mais básicos são altura, largura, profundidade e espessura. Esses outros aqui, eles são menos usuais, tá? Então, aqui tá praticamente pronto. Se eu quiser colocar tudo em instância, eu posso. Vou salvar. Volto aqui na parte frontal. E aí, o que que ficou faltando eu fazer? Eu vir aqui e copiar, então, 1 centímetro pra cá. E vou espelhar ele pra cá. E aí, vou fazer a mesma coisa. Aí, que a distância aqui. Por que isso daqui distância? Porque eu quero que ele mova. Se eu aumentar a espessura para 4, o que que ele pode fazer se você não colocar equidistância? Ele deixa um de um lado e 3 do outro. Eu quero que fique 2 de um lado e 2 do outro. Se eu aumentar a espessura para 10, eu quero que fique 5 de um lado e 5 do outro. Eu não quero que fique 4 de um lado e 6 do outro, entendeu? Eu quero que ele mantenha essa equidistância entre os lados. Então, às vezes você vai mexer, você vê que ele deslocou errado, é simplesmente por causa da equidistância, tá? Como eu não gosto que essas coisas fiquem atrapalhando o desenho, eu vou jogar lá pra cima. E aí eu não lembro aqui na planta se ele já começou. Não, primeiro ele era separado, tá? Então, eu vou vir aqui, vou travar tudo. Vou vir aqui, vou travar tudo. Faltando aqui embaixo. E o último aqui. Travei no lugar errado, ó. Destravo e desço. E travo de novo. Agora tem que ajeitar a profundidade dele. Então, travo aqui e travo aqui. Ah, travei, na verdade, lá junto com a outra. Tá vendo? Na hora que eu mudei, ele deslocou aqui embaixo também. E aqui, eu também travei errado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar Ctrl Z, porque aqui eu não vou conseguir mudar isso fácil, não, tá? Pronto. Vou voltar com ele aqui pra onde ele tava. Que agora sim eu vou travar certo. Então, vou alinhar ele aqui na frente. E vou alinhar ele aqui. Quando você puxa e você não consegue destravar, a melhor coisa é sempre dar Ctrl Z, em vez de você ficar tentando destravar ali, tá? Porque nem sempre é fácil, o cadeado nem sempre aparece. Então, aqui, meu móvel tá pronto. Eu vou salvar ele. Vou limpar tudo que não foi utilizado. Eu gosto sempre de limpar os parâmetros e vou carregar lá no projeto. Porque agora, se eu quiser mudar alguma coisa, ele virou pra mim e falou assim: ah, eu não quero desse tamanho, eu quero que você diminua esse nicho um pouquinho. Eu vou e consigo mudar, tá? Enfim, este móvel tá realmente pronto. Vou carregar lá. Salvar. Pra mim, fica muito mais fácil quando eu vou detalhar. Por que que eu fiz isso aqui? Porque eu modelei pra eu ter noção do móvel. Só que toda hora que eu tava deslocando uma parede pra entender alguma coisa que estava acontecendo no projeto, aqui eu salvei ele dentro da edição, não quero que salve dentro da edição. Ele mexia. Não é isso que eu quero, tá? Vou concluir aqui. Vou colocar ele pelo lado de fora. No corte 5. Aqui eu tenho que ajeitar a altura dele, então ele tá com altura 2,10. Então, altura 2,10. E ele já ajustou lá pra mim. E a largura desse móvel é. Deixa eu ver. Aqui tá um pouquinho menor. 88,14. A gente tá aqui, largura 88,14. Ok. Vou trazer ele pra cá. E agora eu posso apagar esse outro, que é da modelagem no local. Então, eu vou editar a modelagem no local, porque eu não quero apagar essa base minha. E vou apagar o grupo, tá? Vou ver se não vai sair nada do hospedeiro aqui. Não, deu tudo certo. Salvou o projeto. Salvou aqui. Deixa eu ver se essa bandeja minha não tá entrando na parede. Opa, não tá não, tá só encostando. Deixa eu ver aqui no 3D, acho que a profundidade tá certa. Eu só não sei se o material tá o mesmo. Feijão claro. Tá, certinho, tá? Então é isso. Agora aqui, ó. Só alinhar ele pra trás. Trazer pra cá.
Toda vez que eu quiser repetir esse móvel em um projeto meu, eu vou repetir. Então, eu gastei aqui. Talvez eu gastaria menos se eu estivesse fazendo sozinho, mas como eu tô explicando pra vocês, às vezes acaba que eu gasto um pouquinho de tempo a mais, tá? Mas você modela um item, você parametriza ele, eu prefiro muito mais. Eu talvez modelar no lugar ali pra só eu ver como é que vai ficar, depois fazer isso e transformar isso numa família que eu vou usar em todos os outros projetos que eu quiser. Aqui a profundidade dele tá errada, ó. É 60. E vou ter que ajeitar também aqui a roda base, que ela vai ficar uma em cima da outra, e eu não quero que ela pegue até aqui. Não vai travar, posso vir no corte. Pronto. Então, assim, eu acho que é muito interessante a gente fazer isso, mas se você não quiser fazer, é só você comprar o template que a gente, toda vez que eu adicionar alguma coisa, eu vou parametrizar qualquer coisa, eu vou adicionar ela no template pra vocês.